Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05, você já está ouvindo Sala de Redação e a hora certa da promoção Excelsior Pneus 60 anos, você em grande estilo no Grande Prêmio da Fórmula da Itália de Fórmula 1. A temperatura, que nesse momento em Porto Alegre é bastante agradável, 20 graus e 6 décimos, é da Cooperativa Santa Clara há mais de 100 anos. Aqueles queijos, salames gostosos da Santa Clara na mesa dos gaúchos. Patrocinadores âncoras do Sala de Redação, produtos Gimo, qualidade comprovada. Home Center Tumeleiro, promoção Casa Quente, tudo em até 24 vezes iguais no cartão. Zafari Bourbon, aquele que tem produtos orgânicos, né? Verduras orgânicas a varrer. Economizar é comprar bem. Alface. Ter 40 anos de inteligência em segurança. Car House Toyota incomparável e Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. Você aprova o retorno de Dunga à seleção brasileira? É a pesquisa interativa que nós estamos colocando para você. Sim ou não? www.radiogaúcha.com.br. Pesquisa interativa que chega para Nasali, últimas novidades do Lovely na São Luís, número 600, nasali.com.br, e ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar, www.frigelar.com.br. Lembrando que o Sala Online, ou seja, você ouve e vê, né? São duas coisas, né, Kenny Braga? Sempre para Blackbird, é pura energia e Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista. 4-0, Kenny Braga. Ontem, Pedro, os colorados prestaram uma homenagem, né? Digamos assim, a memória do Fernandão, né? Deu vontade de chorar, tava lá. Foi comovente o que aconteceu no Beira-Rio, com a presença da esposa dele, da Fernanda, dos filhos. E eu tinha medo, Pedro, antes do jogo, que essa homenagem não combinasse, digamos assim, com uma boa apresentação do Internacional. E podia acontecer, E né? até eu cheguei a dizer, olha, os jogadores não vão apenas enfrentar o Flamengo. Eles têm que jogar pensando que nessa data, né, no retorno ao Beira-Rio, o Fernandão está sendo homenageado, o ídolo Fernandão está sendo homenageado. E aí as coisas terminaram bem, terminaram como eu gostaria que terminassem. O Internacional ganhou o jogo com muita facilidade, se impôs inteiramente ao Flamengo, que vive uma crise, um momento terrível. E então foi tudo legal ontem o que aconteceu no Beira-Rio. Uma presença massiva de público, Pedro. Eu lembro isso porque, até para fazer uma comparação no outro extremo, Vianney, o Botafogo jogou ontem no interior, no Rio de Janeiro, porque o Maracanã ainda não pode ser utilizado. E o jogo, Pedro... Jogou aonde? Tinha o Raulino de Oliveira, era um estádio interior. Volta Redonda. Volta Redonda. Estádio bonito, hein? Sabe quantas pessoas Estádio assistiram? bom. Redondo jogou o Fluminense. Jogou o Fluminense? Não, foi o Botafogo que jogou no interior, mas eu não sei qual é o estádio. Daqui a pouco tem sido Macaé, então. O Fluminense ontem jogou no Raulino Oliveira. Volta Redonda. O problema é o seguinte, Pedro, sabe quantas pessoas assistiram um jogo de campeonato brasileiro? 3.500 pessoas. E aí, esse é o oposto do que ocorreu no Beira-Rio. Eu gosto de ver o Beira-Rio lotado, o Beira-Rio vibrando. E foi o que ocorreu ontem. Então, um domingo vai ser excelente para os colorados. Muita qualidade na fala da viúva, da Fernanda. Gostei muito. Não foi uma fala assim com lugares comuns, alguma coisa muito... me chamou a atenção. E uma outra coisa que me chamou a atenção também foi o seguinte: quando o Inter tinha decidido o jogo, estava 3-0, impressionado com os números do Cruzeiro, eu resolvi conferir o Cruzeiro contra o Palmeiras. Ninguém pode se basear por uma partida só, por um tempo de uma partida. O Tinga jogando bem no Cruzeiro e tal. Mas eu, que me impressiono, como todo mundo, com os números do Cruzeiro, não achei tudo isso a atuação do Cruzeiro contra o Palmeiras. Mas não sendo tudo isso, ele soma pontos, Não, eu sei disso, mas é por isso que eu... Te lembra, Laura? Eu quero avançar um pouco agora. Eu sei que a próxima partida do Cruzeiro é contra o Figueirense em casa. Provavelmente ele vai abrir mais diferença ainda. Eu só quero dizer humildemente que dei uma olhada e não gostei tanto quanto achei que ia gostar. Não, mas eu concordo contigo porque eu vi o jogo contra o Vitória. E o Cruzeiro não foi bem e só começou o caminho da vitória por um gol contra. O cara deu um azar lá. Exatamente. Mas o Guerrinha diz muito bem isso. Enquanto o Cruzeiro joga mal, ele ganha. E os outros jogam mal e não ganham. E aí a diferença explode. Verão, se lembrar que vai a ter uma hora... semana passada, depois desse jogo Cruzeiro e Vitória, eu assisti esse jogo e comentei aqui no Sala, e tu concluísse com isso que repetisse agora, Pedro, que o Cruzeiro ganhou do Vitória por 2-0, primeiro golo contra. 3-1. Primeiro golo contra. E depois passou dando balão para a área do Vitória o tempo inteiro. Dá balão o tempo inteiro no jogo do Vitória. Ontem não assisti, mas
Tá ganhando, né? Não, tudo bem, mas eu acho que é comum, entende? Não é uma coisa que deixa a gente... Concordamos. Agora, Só, mas é o só- futebol. só que ele tem algumas qualidades pessoais que os outros times não conseguem reproduzir. Ele, Tá entendendo? mas Então aí ele consegue vitórias sem jogar bem. Ou faltam muitas rodadas. Não, tá bem, mas se na outra rodada ele já abre mais 3 pontos, aí daqui a mas é que pouco o é inalcançável. o futebol brasileiro tá assim. Quem é mais ou menos ganha. Porque a maioria é menos. A maioria é menos. É uma achaste do Flamengo? desqualificação. O Flamengo me deu vontade de chorar de pena, cara. Porque é o clube mais É de dar popular. pena. É o clube mais popular do país. Isso aí é doloroso ver o Flamengo jogando daquele jeito. Os jogadores, até estava conversando com o Cacá antes do programa. Por exemplo, o lateral direito que apanhou na saída, o André Santos. Não, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, o André Santos. O Grêmio já tinha dispensado por insuficiência técnica. Ele é o titularíssimo no Surraram Flamengo. o cara, deram nele. né? Era. Aí, Agora, aí Mas é isso outro não capítulo, resolve, né? Isso aí não. Isso é o Não. fim do mundo em futebol, né? Ah, Isso é o fim do mundo no futebol. sei. Porque haverá sempre num campeonato de 20 clubes grandes, 4 que vão cair, 4 que vão jogar mal. Quer dizer, se esses 4 apanharem a final de cada jogo, acaba o futebol Não, não brasileiro, existe né? isso. agora Assim como não existe o que as duas torcidas organizadas do Inter fizeram no posto de gasolina. Quebraram tudo, se muniram de paus, palanques lá de uma foi uma obra. chinelagem, foi uma Mas chinelagem. por que, Vianney? Foi uma chinelagem. Porque Eles eles se são. odeiam. Eles se odeiam, eles têm revanche. Ah, a briga foi entre torcidas. Torcida Nação Independente e a Guarda Popular, que é o correspondente. Sim, não foram geral quebrar do o Grêmio. posto, brigaram entre si, é isso? Não, entre si. E aí quebraram o posto e quebraram a loja de conveniência e quebraram E tudo. roubaram e bateram nos frentistas. Bateram nos E fregueses, foram 11 encaminhados ao presídio central. E para sair tem que deixar 10 mil na conta lá, Cada porque um? senão não sai. Essa foi a boa medida tomada Que pelo juiz, que eu não sei quem é. maravilha, cara. Mas Nossa. parabéns, senhor juiz. Eu fiquei desolado com esse acontecimento. Porque no dia, quer dizer, vê bem, Pedro, no dia em que o Internacional ganha por 4-0, no dia que o Fernandão é lembrado, esses caras brigam, Eles não têm nada a ver com loucamente. E aí, Pedro, acaba sobrando para os frentistas do posto, que não tem nada a ver com aquilo. Nada. E aí os caras saíram feridos. Mas o pior de tudo isso, Vini, é o seguinte, nós tivemos agora o exemplo da Copa do Mundo. Torcedores de times e torcedores de seleções juntos na arquibancada do Beira-Rio, sem nenhuma briga no Beira-Rio. Então a impressão que se tem é que esses caras não assimilaram nada desse grande exemplo de civilidade que os torcedores deram durante a Copa. É que não eles, assimilaram nada. é que eles não foram aos jogos da Copa. Porque não tem dinheiro, porque falta no. Mas eles deveriam saber que aconteceu Não, isso. mas né? sabe. No mínimo temos que saber, né? Mas isso não muda a índole de ninguém. Sabe que eu estava indo lá longe pro Beira Rio e fui trancado aqui na Praia de Belas porque. No prolongamento da Borges ali. Porque passava um contingente de torcedores, que eu imagino, entre 3, 4 mil torcedores, fazendo o caminho do gol. E eu peguei o telefone, liguei, entrei no sala de domingo. E disse, olha, que bonito que estamos reproduzindo. Bacana, Tinha tá. meninas, meninos, olha, gente legal, bandeira do Inter cantando, vamos, inteira, aquela coisa toda. E eu fiz um boletim, quem sabe nós conseguimos a civilidade. Estava enganado, nós não temos civilidade, nós temos quadrilhas, gangues, infestando o futebol do Rio Grande do Sul. Organizada, Pedro. Torcida Agora, organizada não eu não faz tinha- caminho do gol. Então, só uma coisa, Laura, vou dizer assim, em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro está sendo cantado em prosa e verso, merecidamente, porque ele está... Dá uma olhada. Ele Não, o Mauro já deu um pau no Cruzeiro. mas ele só está dei uma olhada, ele tá na uma olhada. ponta do Campeonato Brasileiro, ele é o líder, isso é incontestável. Agora é Isso curioso. eu já sabia. É curioso esse campeonato, né, Lão? Bom, se Porque eu tu que eu não se tu sabia. me deixares falar, eu te deixo falar, né? Mas não é Então uma te deixa coisa- falar. uma coisa Não, é o tão- seguinte, ó, é curioso, Pedro, porque eu vejo aqui 5 times com 19 pontos. Claro, a diferença é em relação em outros itens. Saldo de gol. Mas eles têm 19 pontos. O que significa isso? Significa que, à exceção do Cruzeiro, que lidera momentaneamente o brasileiro, os outros times se parecem muito. Eles se parecem muito. Então, há uma igualdade entre os clubes Eu brasileiros. estou examinando. Há uma igualdade. Estou examinando clube por clube. Eu nunca tinha time visto por aqui. time. Então eu vi o jogo do Internacional de novo. Eu fui conferir o Cruzeiro, que está impressionante. Viu todos os jogos de ontem? Bom, e eu tinha visto o Grêmio contra o Goiás na Arena e não tinha gostado do Grêmio. Porque dava a impressão assim, ô Pedro, que o Grêmio estava jogando, a qualquer momento vai sair o gol. É o Goiás em casa, daqui a pouco a gente ganha. Não ganhava nunca e não ganhou. Bom, e aí o Grêmio fez um gol de cara no Orlando Scarpelli contra o Figueirense
E aí fez uma coisa que não é um consenso, assim, não é uma unanimidade, que aquilo ali seja bom e tal. O Grêmio jogou muito tic-tac aquele. E não é qualquer time, Cacalo, que consegue fazer aquilo ali. Eu estou dizendo que é um bom sintoma, é um bom indício de que tem alguma qualidade. Claro, porque largou ganhando de 1-0. E porque o Figueirense é o Figueirense também. Apesar que o Figueirense tinha ganho do Corinthians lá em São Paulo e tinha ganho do Curitiba em Curitiba. Bom, tudo bem. Então, não é pela vitória, não estou julgando só pelo resultado, que também é importante, né? Mas eu já gostei mais do Grêmio contra o Figueirense do que tinha Mas gostado. a melhor notícia do Grêmio... E estreou o Alan Ruiz. A melhor notícia do Grêmio, para mim, porque alguns detalhes, às vezes, podem não ser importantes, mas a melhor notícia do Grêmio, para mim, foi o fato do Juliano ter feito gol. Isso pode trazer uma carga de moral importante para esse jogador que está tentando se afirmar no Grêmio, numa nova função, numa nova situação, num esquema diferente, né? E para mim foi a melhor notícia que o Grêmio proporcionou aos seus torcedores no sábado. Sabe Primeiro tempo... Desculpa, do Alan Ruiz, porque eu até achava que o Alan Ruiz não podia ser titular do Grêmio. Então, de repente, ele me surpreendeu. Primeiro tempo do Grêmio foi bom. E até perguntei para o Vianney o que ele tinha dito em relação ao segundo tempo, porque eu vi que ele falou que o primeiro tempo foi bom. Segundo tempo, com o homem a menos, o Grêmio não poderia... Puxa, eu fico pensando, será que não dá para apertar o Figueirense, mesmo no Orlando Scarpelli, e ganhar por 2-3-0? Um jogo que era possível de ser vencido por 2-3-0, com uma boa atuação do Alan Ruiz, é verdade. E o Vianney me disse agora, ali fora, que o Alan Ruiz tem 20 anos de idade, eu não sabia. Também, Cacalo, eu não sabia. É jogador que tem futuro. Claro. Jogador que tem futuro. Nossa. Mas eu continuo dizendo, eu gostei muito da participação do Juliano, eu gostei muito que ele tenha feito esse gol importante. E eu penso que o Grêmio deve definir uma forma de jogar. Para mim isso é fundamental nesse momento. O Vianney comentasse o jogo esse do Grêmio. Sim, O Alan Ruiz, ele é promissor, tá? Porque é jovem e finalmente mostrou que tem futebol e tal. Já se notava alguma coisa. Ele tem duas virtudes, entre outras, tem duas virtudes muito interessantes. Uma é aquela metida de bola às costas das defesas adversárias. Ele gosta muito. Não é o vesgo do Mário Sérgio. O vesgo do Mário Sérgio era mais de uma articulação. Ele dá aquela metida profunda nas costas da defesa. E o outro, a conclusão de pé esquerdo, que ele tem uma boa conclusão. Pois é, Lauro, mas ele tinha já mostrado em outras oportunidades que ele tinha uma excelente conclusão de fora da área. E ele parou de fazer boas conclusões de fora da área. Está dando chutes fracos de fora da área. Mas sábado ele quase marcou pelo menos um gol. Ele fez uma boa partida. Ele fez uma boa partida. Foi a melhor partida dele, né? Mas ele acrescentou as virtudes que ele já tinha mostrado, mais uma de participação, intensidade. E ele teve horas que ele aparecia na área do Grêmio tirando a bola. Não, e a zaga do Grêmio, os dois zagueiros fizeram uma boa partida também. Esses dois aí são excelentes. Fizeram uma boa partida no sábado. Eu quero voltar, viu, Pedro? Eu quero voltar ao Inter, o jogo do Inter, para dizer o seguinte. Só um fato que ontem me deixou triste. Na hora ali foi a lesão do Arangues, né? Porque eu não esperava isso. Mas ele estava recuperado? Como é a mesma lesão, é de se perguntar se ele estava recuperado. Eu não esperava isso. Mas, em compensação, possibilitou essa lesão, pelo que nós víssemos o Luque. E ele ainda é um jogador que ainda, no jogo de ontem, ainda não rendeu, que pode render, e o que sabe, né? E até o próprio Abel disse que falta adaptação a ele. Mas eu gostei muito da entrada também do Alex. Eu sou fã desse jogador, Pedro. Também. Esse jogador, ele é fora de série, como pessoa, como ser humano, sabe? Como jogador de futebol. Pessoa é uma das melhores pessoas que já transitou no futebol gaúcho. Eu fiquei impressionado ontem, Vianney, porque ele ontem, na hora em que estavam prestando as homenagens ali ao Fernandão, e a esposa dele está no meio do campo, ele estava ali junto com ela e os filhos do Fernandão e o Índio. E ele chorou, sabe? Assim, comovidamente, o jogador chorou, Alex. Porque ele era amigo do Fernandão, aquele momento que ele estava vivendo. Esse cara é realmente fora de série. E ele entrou no segundo tempo, né? E acabou fazendo um gol. Quer dizer, ele encerrou, ele fechou o placar favorável ao Internacional de 4-0. Então, mas eu quero que o Arangues se recupere em seguida. Porque parece que ele já não vai jogar no final de semana. Não joga no final de semana. Isso aí digamos assim, um prejuízo para o Internacional. Eu quero abordar a pergunta da Interativa, que é sobre o Dunga, tá? Mas antes deixa eu dizer uma coisa assim, de novo de assunto? Antes deixa eu dizer uma coisa assim, ó.
Eu, quando vou dar uma opinião, eu me policio, acho que bastante, para não juntar argumentos só a favor da minha opinião. Eu vou explicar o que é. Estou dando uma opinião, por exemplo, sobre a CBF. Tu não vai argumentar contra a tua opinião, né? Não, pois é, mas deixa eu só dizer, Tu quer me deixa eu só dizer como é que eu gosto. Não precisa concordar comigo. Eu tô dando um pau na CBF, no Marinho, tô dando um pau no Del Nero e tal. Já dava antes no Ricardo Teixeira e tudo e tal. E tô dando pau porque eu não gosto realmente do esquema da CBF e tal. E aí eu não posso jogar para baixo do tapete que nesses últimos 20 anos, em que foi um desastre mesmo a CBF, o Brasil foi 2 vezes campeão do mundo, foi uma vez vice-campeão do mundo. Não, isso eu não vou dizer. Apesar deles. Pois é. Isso eu não vou dizer porque isso aí vai prejudicar um pouco, vai empalidecer o meu ponto de vista. Não, eu vou dizer e tal e vou continuar com... Bom, tudo bem. Como tu disseste, apesar deles, o Brasil foi tudo isso e tal. A questão do Dunga, por exemplo. Olha, eu ouço daqui com 2 ouvidos que eu tenho, o direito e o esquerdo, né? Não tenho ouvido no meio aqui, mas... Então eu fico ouvindo assim, ó. Vamos mandar fazer, vamos mandar fazer. Quer dizer, a favor é o seguinte, Tá porra, louco hoje. a favor é o seguinte, porra, o Dunga estava bem, foi um detalhe perder aquela Copa, inclusive no jogo contra a Holanda, estava assim, estava assim. verdade. É verdade, tal. Só é turrão no relacionamento com a imprensa. verdade. Mas ele estava muito bem, por que tiraram? Olha a estatística, quantas vitórias, Copa América, Copa das Confederações e tal, por que a Alemanha teria mantido o Dunga, o Brasil não manteve e tal. Tudo isso é a favor. Aí eu ouço o outro lado. Pô, mas vem cá, mas será que não tem criatividade? Não seria a vez do Tite? Não estou arremedando ninguém, eu estou arremedando a mim próprio, então. Sim. Né? Então, não seria a hora de agora voltar ao Dunga? Não seria um... Então, quer dizer, a interativa pergunta, né? Dunga ou não? A primeira coisa que eu tenho, Lauro, para dizer sobre isso é que o Gilmar escolheu o amigo dele. Primeiro. Tá? Perfeito. O que... Sei que é lá, bom. acho Que é bom. mas não é o melhor critério, né, Verenho? O melhor não critério deve é tu ser só o Dunga, escolher o Pedro. mais competente. Pedro, tá? não deve ser só o Dunga, amigo do Gilmar, ele deve ter outros tantos amigos também. Eu acho que ele escolheu. Depois eu quero contar um episódio do Gilmar que vocês esqueceram. Eu acho que ele escolheu, e eu quero seguir na linha do Lauro também. Eu acho que o Dunga, eu nunca critiquei o Dunga na seleção brasileira, porque eu acho que ele fez uma excelente Filipão, campanha né? na seleção brasileira. Não, o Filipão critiquei mais que o Dunga até. É? Porque eu acho que o Dunga fez uma excelente campanha na seleção brasileira. O Dunga foi muito bem na seleção brasileira. E vocês vão se lembrar que há 1 ou 2 semanas atrás, 2 vezes aqui, eu sugeri o Dunga para a seleção brasileira 76. de volta. Dunga de volta para a seleção brasileira. Bom, eu posso ter divergência, às vezes, da forma que ele coloca o time em campo, que ele escala, etc. Mas eu acho que a seleção brasileira precisa de um treinador de personalidade como tinha o Filipão antes desta vez, nas outras vezes, e como tem o Dunga. Eu acho que ele está parado, né, cara? Eu acho que é importante Mas ele não é pra jogar na seleção. o treinador Cauro. ter personalidade que tem o Dunga. Não é pra jogar. Se ele tá parado, não tem nada a ver. Mas não vamos dizer que o treinador que está embalado na profissão, Não ou o tem. comentarista, que seja ruim isso. O bom é o cara tá... Não, Laura, eu acho que isso aqui, me desculpa, eu acho que não tem a menor importância se o treinador tá treinando ou não tá. Isso é bom. Eu preciso concordar Vale com o Lauro pra- Quadros Tem que, quanto à tua tem que se opinião. atualizar, Não, mas pode atualizar. concordar, tem não tá que estar proibido. Mas o atualizado. fato de o cara não estar O trabalhando cara não tá significa acompanhando que não tudo, está se filho. atualizando. Não significa que não esteja atualizado. Eu vou dizer, como é que eu vejo isso aí? Primeiro, eu gosto muito do Dunga, pessoalmente, assim. Sempre tive uma boa relação com ele, desde a época que era jogador de futebol internacional. Mas isso não me impede de dizer o seguinte. Se ele me pedisse, digamos assim, e não vai me pedir, mas se me pedisse um conselho, assim, até na condição de amigo, eu diria, Dunga, não aceita essa nova função. Como que não? Vou te dizer por quê. 500, 600 conto por Mas eu vou te dizer por quê. Não, é a profissão do cara, né? Vou te dizer por quê. Eu tenho os fundamentos. É o seguinte. O Dunga, ele tem, todo mundo conhece, ele tem um temperamento assim parecido com o do Filipão. O temperamento dele. E até de repente piorado em relação ao Filipão. Comparando com o teu temperamento, por exemplo, como é que Não, seria? mas eu não sou da seleção, não. Eu não vou treinar a seleção. Porque é uma pena para Só porque não quer, só porque Pedro, não quer. seleção tá Pedro, perdendo. aí, Pedro, é o seguinte, ó. Comparando com o Vianney, É. assim. que tu- Não, eu fora. Não, mas tu não perde para esperar porque tu vai falar daqui a pouco. Tu não perde para esperar. Pedro, então é o seguinte, ele não conta com a simpatia, o Dunga não conta, sabidamente ele não conta com a simpatia de vários Nacional. coleguinhas nossos Nacional. Ele do não Rio e conta. de São Paulo. Ele não conta com a simpatia desses caras. Então ele vai ter que resolver os problemas que o treinador resolve
e vai ter que enfrentar esta má vontade, clara má vontade de setores da imprensa contra o trabalho dele e contra a escolha dele. Grande, como o Tafarel, grande benemérito do Instituto do Câncer Infantil Dunga. Ontem no Fantástico, não sei Então se... eu não sei, vai ser uma passagem dele, eu não sei se vai durar lá, Pedro, mas é complicada, é complicado. Ninguém pode ter muita coisa contra o Dunga, porque o Dunga não dá motivos para isso. É uma pessoa correta, é um cara trabalhador, Honesto, um cara sério, inteligente, certo. Tá, tudo bem, tá. O Dunga é que não gosta das pessoas, não é as pessoas que não gostam dele, ele que não gosta das pessoas. Ele que acha que o mundo está contra ele em determinados momentos, quando ele assume determinados cargos. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas O Filipão é diferente. O Filipão tem os amigos dele, que ele trata bem, tem os que ele não gosta, que criticam ele, que ele não trata bem, tá? Mas ele tem ainda as pessoas que ele gosta. O Dunga, daqui a pouco, se volta contra todo mundo. E fica uma coisa assim, mas que o mundo está contra ele. Pedro, eu não tenho essa impressão do Dunga, Pedro. Bom, Eu viver o sinceramente, bastidor da seleção. não, eu sinceramente não tenho essa impressão do Dunga. Eu acho que ele se rebela algumas vezes, não é contra as pessoas, é contra algumas manifestações que, evidentemente, no entendimento deles, não são, vamos dizer assim, verdadeiras. Ele não tem assim, o Pedro eu não gosto, vou me rebelar contra ele. Não. Quando tu dizes alguma coisa primeiro que Dunga, ele entende não primeiro seja Dunga verdadeira, generaliza. A ele imprensa, se rebela. Não, primeiro ele generaliza. Esse é um defeito A dele. imprensa, Não, vocês é um saco de gato. Se ele tiver problema com alguém que diz alguma coisa, ele pode chegar no cara e vem cá, cara, tu tá mentindo, tu tá isso, dá um esporro no cara, Eu dá um acho soco no cara, faz o que quiser. Agora, daqui a pouco, generalizar e ter uma instituição chamada imprensa se tu tá contra ele é um exagero. Não, se tu uma está bobagem. dizendo isso, eu não tenho essa percepção, mas tu está dizendo isso realmente. Eu só ouvi a entrevista Se é dele. isso, tá equivocado, Dunga, sem dúvida nenhuma. vou lamentar. Eu tinha essa outra percepção. Eu só queria dizer uma coisa assim, ó, que vocês talvez não lembrem, sobre o Gilmar Rinaldi. Tá? Que é um homem honesto, correto, mas que parece não ser porque era Procura empresário. te lembrar, Tá o mundo contra ele procura também. te lembrar, tremenda Pedro, rejeição. o Gilmar tremenda Rinaldi foi um daqueles que ao retornar da Copa de 1994, voltou com uma caixa de muamba, foi trancado pela Polícia Federal no aeroporto quando chegou no Não, mas Brasil. voltaram todos, né? Bom, estou falando do Gilmar Rinaldi, porque ele ficou... Vê bem, se a informação que me passaram, eu não tenho certeza absoluta se é ele exatamente que fez isso. Foi trancado com a muamba quando chegou no aeroporto pela Polícia Federal, e aí teve um chilique, Pedro. É mesmo. Teve um chilique no aeroporto, ameaçou inclusive devolver a medalha que tinha ganho na seleção brasileira. Mas como? Se eu sou campeão do mundo, não querem deixar eu entrar no Brasil com os produtos, não sei o quê. Se alguém se Eles lembra ganham disso, pouco, me eles não têm socorra. dinheiro pra pagar Me imposto. socorra, por favor. acho que foi. Eu tenho essa lembrança. Eu acho que foi aquela vez que o Ricardo Teixeira também Ricardo trouxe. Teixeira chefiando. Nossa! Mandou entrar pelo lado lá. Todos Aquela eles santa criatura. Eles trouxeram um avião só de muamba. Compras que fizeram além do, Muamba, além do limite. além do limite e tal. Igual, Muamba. Nossa, é. Ah, Muamba. é. Agora vamos moderar Não, Muamba é aquilo se que fez entra. isso, se é fez aquilo isso. que entra sem que seja visto. Além do né? limite. É. Não, e saindo pela porta do lado ainda. É, É uma claro. transgressão. Não, mas se tu entrar Não, além do se limite fez e isso- pagar, tudo bem. Se fez isso, é lamentável. É lamentável isso aí. Todos Eu fizeram. vou moderar meu comportamento agora em relação ao Cacalo. Agora passei a temer o Cacalo aqui. Ele tem amigos na Polícia Federal, o Cacalo. Quem passou essa O cara informação? telefonando pro Cacá, o som saindo Quem aqui. passou, Pedro, quem passou essas ouvindo informações Dá para pra ele? ouvir tudo aqui. Quem passou essas informações pro Cacalo foi alguém da Polícia Federal. É claro. Ele claro. é chegadinho, ele tem ligações com a Polícia Federal. Claro. Então eu vou levar o Cacalo livre a partir de agora. Adoro um rato importante. Eu vou, É. vou lamentar. Se o Dunga for confirmado amanhã, e Olha parece aqui, ó, que... chega uma informação, Laura, desculpa. Da aqui. Polícia Não, não, Federal fica também? chateado. Da Polícia Federal? Não é Só da pode- Polícia só Federal. pode ser da Polícia É Federal. dizer que eu posso estar cometendo uma injustiça com Pois o é. Gilmar Rinaldi, porque o que ele trouxe foi dividido entre vários, era equipamentos para o Ricardo Teixeira montar aquele bar maravilhoso que montou o Eu Turf. Não, é verdade. O Ricardo Teixeira trouxe o troço do bar e os jogadores trouxeram as coisas dele. Senão vai tudo na bunda do Ricardo Teixeira. Não, Não, vou deixar. pai, não. Aonde? Não, aqui, Pô, ó. não sei. Não, aqui, olha, mas eu sei, aqui eu sei de onde veio essa do Cacá, eu sei de onde é que veio. É que o Gilmar Rinaldi jogou no Internacional. Se tivesse jogado no Grêmio, não teria nenhum defeito. Não teria nenhum defeito, mas jogou no Internacional. Mas Ele tá elogiando o Dunga. Porque ele que é jogou no tão Inter. absolutamente incoerente que eu sou o único que elogiei o Dunga aqui. Fui o único que defendi o Dunga. Se o Dunga- E enterrou o Gilmar Rinaldi. E enterrou o Gilmar Rinaldi. Identificado com Cacá, o Internacional. eu tô achando que o Cacá é colorado já, rapaz. De tanto elogiar o Eu Dunga. também, Pedro. Se o Dunga for
confirmado amanhã, Celoá. Celoá. Sim, a mulher do Jânio Quadros. Isso. Celoá. Celoá. Se o Dunga for confirmado amanhã, eu só vou lamentar que Jorginho não vá fazer a dupla com o Dunga. Por que não? Porque, é o que estão dizendo. Por quê? Pergunta, por quê? Pois é. Por quê? É. Porque a dupla funcionou muito bem. Essa estatística do Dunga também se deve atribuir um pouco ao Jorginho. E o Jorginho parece que não faria dupla com o Dunga. Mas por que não? Pois é, o noticiário. entendido? Não, essa é uma maldade que se faz. Noticiário. É uma maldade que se faz. Eu não daria trânsito a isso aí. Claro, é isso Olha, que não se sei. diz. Claro que eu era, não que era sei, o né? Jorginho, que era o Jorginho que treinava a seleção. Ah, por isso, isso nem, Não. agora que eu nem pensei nisso. Não, mas é o que se diz aí. Não, é pô, uma mas- coisa assim o maldosa. Jorginho Se eu nem- me o lembrasse, Jorginho eu nem tem nem teria currículo. falado o que eu falei, então. Não, porque o Jorginho nem Não, tem não, currículo Paulo, pra que chefe. realmente corre isso aí, tio. Corre isso aí. E não é justo, né? O Jorginho é o que o Pedro está dizendo. Não tem nem currículo, não tem nada. Eu ouvi dizer agora que o Parreira é que levou o Filipão a fazer aquele time. O Filipão vai ouvir, o Filipão acerta e tem seus méritos, e erra e tem seus deméritos. Por que não deixaram de repente, Pedro, numa boa? Por que não deixaram de repente esse galo no comando provisório da seleção? Porque a seleção tem jogos amistosos aí, que não tem nenhuma importância até o fim do ano. É que botaram o Gilmar, que é a raposa, E no pra cuidar final do do galinheiro. ano, e no Tem final o do galo. ano, e no final do ano, Pedro, quando mudar a presidência da CBF, trocar um nome pelo outro, aí sim se escolheria o técnico, teria mais tranquilidade para escolher, mais tempo para escolher. Se escolheria o técnico em dezembro e não agora. Mas não Nós pode estamos perder aqui. tempo. Bota o galo. Nós Kenny, o que tem que ser E feito... convoca uma galinha para assessorá-lo. Não, então... Sobre nível de futebol brasileiro, nós estávamos aqui galinha. falando do Cruzeiro, que é o líder, né? E que alguns de nós criticamos, porque não vimos grande atuação. O Zé Alberto Andrade lembra que este Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro e atual campeão brasileiro, foi muito mal na Libertadores. Bom, obrigado, Zé. Como Obrigado. todos os Não, eu não tenho brasileiros, nenhum ah, problema contra o Cruzeiro, eu não foi sou bem, foi atleticano, o não sou nada. Eu só estou dizendo. Não é nada. Tô dizendo uma Mas tu coisinha trabalha bem, com bem futebol e pequena tu não é que nada. o Zé agora tá me ajudando. É que eu fui conferir um tempo de jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras e achei que não corresponde gostou, não achou, a esses números todos. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que pode ter sido só aquele jogo. Não, mas já faz uns quantos jogos que ele joga mal e Pois ganha. mas quer dizer, ele quer não dizer me que daqui a empolga 10 também. rodadas talvez ele não seja o líder. Eu também vi alguns jogos do Acho Cruzeiro. difícil, isso eu já acho difícil. E não me- Porque os outros não conseguem fazer. Imagina, o São Paulo jogando em casa perdeu, sabe pra quem? Pra Chapecoense. É verdade. Pedro, O Atlético Mineiro jogou em casa, sabe com quem é que ele empatou? Com o Bahia. Não, mas tu sabe quem é o Não, tu artilheiro vê. do Campeonato Brasileiro? Não. É o Ricardo Goulart, do Cruzeiro. Sobre Então quem tem um artilheiro tem um... A próxima, Tem né? uma, Sobre claro, os uma argumentos- vantagem enorme. sobre os argumentos que o Lauro tentou dar contra a sua própria opinião, para explicar, Não, o Lauro hoje para me explicar a sua enlouqueceu. própria opinião, Lauro, um ouvinte manda dizer o seguinte: diz para o Lauro Que vá. que não. para explicar a explicação e dar muitos exemplos para que outros entendam, significa que está na hora de rever a forma de explicar. Ah, Pedro. ouvinte inteligente esse. Pedro. né? Muito. Pedro, tem uma notícia aqui, Doutor. Pedro. Tem uma notícia aqui que me entusiasma, Pedro, dada pelo Felipe Gamba, nosso repórter aí. Felipe Gamba, Na quem área, é? na área do Inter, né? O Internacional está tentando, Pedro, segundo Felipe Gamba, repatriar o Fred. Eu me entusiasmo com essa informação. Se o Internacional conseguir repatriar o Fred, estará fazendo um grande negócio. Mas só que eu queria mais. Eu queria que fosse repatriado juntos, Fred e Moledo, da Ucrânia. Porque o Fred não se representou agora lá, o time da Ucrânia, porque está com medo da crise. Não, mas eu vou te dar uma outra informação. Por que O não Fred- vem Moledo junto? O Fred Vem está em Moledo. Belo Horizonte e tem proposta do Flamengo. Não, perfeito. Mas se ele pode voltar para o Flamengo, ele pode voltar para o Internacional. mas Porque o Inter tá tratando o Internacional no ano passado perdeu esse jogador, perdeu o Moledo no decorrer do Campeonato Brasileiro, porque os jogadores quiseram sair, porque os empresários quiseram sair, porque o Inter quer desvender e tal. E o Internacional sofreu sérias consequências pela ausência do Fred e do Moledo. Mas não tem como, O repórter- Kenny. O presidente lá do Shakhtar Donetsk já disse que vai cumprir contrato, vai voltar e vai cumprir. Ah, se o cara não quer, não tem. Não O tem repórter, acordo. Aí o não tem repórter acordo. Não sei se o na atento- justiça ou na FIFA, o cara não ganha uma parada dessas. O atento- O país está em guerra civil, e bomba pra cá e derruba avião. Daqui a pouco o cara na FIFA pode dizer, olha aqui, Pode, eu não pode. vou ficar mais aqui com a minha família. Guerra, não. O atento Ah. repórter José Alberto Andrade diz, De novo? diz também que é bom lembrar que o Jorginho, que quando era assessor do Dunga,
botava pilha e muita contra a imprensa. Ah, é? É, isso, tem razão, Zé. Alivia um pouco a Eu situação queria- do Dunga. eu- Tá aqui, viu, seu Kenny Braga? Eu tava com Tô uma- aqui eu também defendendo o Dunga de novo. Tava Tá na quase ponta, colorado. Tava na Quase, ponta da Pedro. minha Quase. língua e eu deixei passar. Isso que o Zé Alberto está dizendo é absolutamente verdadeiro. Como é que tá essa linguinha aí também? A ponta, amigo. Funcionando ainda, né, Lauro? Devagar e tal. É a contribuição que ele dá, tua fala. Contribuição que o Tá, Lauro deixa eu dá. chamar o comercial preocupado aqui. com a minha Chilete língua. até quando eu tô Ei, conversando com o ei, Vianney. deixa eu Não, chamar o mas comercial. O Jorginho não é flor. É só isso que eu queria dizer. Não É, flor por que isso se que ele cheire. tá... é, Agora, esse negócio, pessoal, uma frase. Esse negócio de convocar o amigo, né? Que o Gilmar Rinaldi convoca o amigo Dunga. Isso é comum em tudo que é lugar, rapaz. Esses negócios de patota existem em tudo que é lugar. Não é só na Claro. seleção. Nós conhecemos aqui em no tudo programa. que é lugar existe patota. Retiro o que eu disse do Jorginho. Depois que eu fiquei sabendo que o Jorginho não é flor que se cheira, retiro aquela minha ideia. Vai construir ou reformar a Vaza sua lá. casa, então previna seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, conservante total da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Home Center Tumeleiro, promoção Casa Quente Tumeleiro, uma casa aconchegante, se faz com os melhores produtos e tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Momento bairrista. Médicos gaúchos estão preocupados. Volta do Campeonato Brasileiro aumenta casos de depressão entre torcedores da dupla Grenal. Mas é uma tristeza, che. 1h37. Olina Essência de Vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enviação Ouro e Prata, seu destino é Ribeira, seu destino é Ouro e Prata. A pesquisa interativa pergunta: você aprova o retorno de Dunga à seleção brasileira? www.radiogaúcha.com.br. Patrocínio da Nasale e da Frigelar. E o Sala Online, você está vendo e se quiser tá ouvindo e se quiser pode estar vendo através do radiogaúcha.com.br, né? Para Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista. E Blackbird é pura energia. 3 minutinhos, hein? Voltamos. Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Uma grande comemoração merece um grande prêmio. Compre 2 pneus Pirelli na Excelsior e concorra a 4 viagens com acompanhante para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no paddock VIP da Pirelli na Itália. 6 dias inesquecíveis. Consulte regulamento em excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Certificado de autorização Caixa número 6-0650/2014. Minuto Simers. Em 20 anos, foram fechados 11 mil leitos pelo SUS, mais de 3 mil somente na capital. A consequência é a superlotação de emergências. Enquanto isso, o novo e esperado Hospital da Restinga funciona com metade da capacidade e anúncio promete à população novas vagas que só abrirão daqui a 2 anos. Precisamos de mais investimento e menos demagogia. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Faça parte de um grande sucesso. Antecipe-se ao lançamento da segunda fase do Life Park e conheça o condomínio da Next Group, que conquistou Canoas. Localizado na região que mais se desenvolve na cidade, o Life Park traz uma infraestrutura de lazer inédita, com segurança e tranquilidade para sua família. Visite os decorados no plantão e aproveite para conhecer a incrível maquete do empreendimento na Rua Liberdade com o irmão Agnello Chaves. Acesse www.lifeparknext.com.br. E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como eu é? sei. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sabe quem te livra das filas em pedágios? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Chegou o Connect Car e com ele o fim das filas em pedágios. O Connect Car é aceito também em estacionamentos e shoppings e você não paga mensalidade. E mais que isso, você acumula quilômetros de vantagens e ainda abastece com desconto.
Passe em um posto Ipiranga e instale já o seu Connect Car. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar com um amigo preparado, muito mais que um atacado. Nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem que é real. Real Atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é real. 1h40, estamos de volta com Sala de Redação. Lembrando que a hora certa é da promoção Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E Cooperativa Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Pedro, eu gosto de me colocar no lugar dos outros, né, Pedro? Das pessoas. Se eu fosse jogador de futebol e estivesse atuando nesse momento num time da Ucrânia, que é um país que está em guerra, tem né? guerra com a Rússia. E aí, de repente, tu joga num time da Ucrânia. Aí tu sabe que um avião que não tinha nada a ver com a crise da Ucrânia, com a crise da Rússia, da Crimeia, de repente um avião com quase 300 passageiros é derrubado. Uma instabilidade tremenda. Eu sou jogador de futebol, eu quero sair de lá. Eu vou dar um jeito de sair de lá. Mas isso é humano. Isso é humano. Claro. Então, de repente, se o Fred não foi, o Fred não se apresentou, e agora estou vendo aqui que outros jogadores também não se apresentaram lá, Alex Teixeira, Douglas Costa, Dentinho. Eu acho que a FIFA pode resolver o problema desses rapazes. Eles não foram. Eu concordo contigo. Eles não foram, Pedro, por isso. Os caras não estão. Facundo Ferreira não se apresentaram também. Os caras não estão se eximindo do trabalho nem de nada. Eles estão tentando eles evitar estão com medo, Pedro. a morte. Eles estão com medo. Alguns têm família, alguns têm mulher. Não é compreensível isso? Claro. Alguns têm mulher lá, mulher, filho. Família. Os caras têm a família. Então eu não vejo assim que os caras. Porque os caras estão fugindo da sua responsabilidade. Não é nada disso. Eles não se recusaram a jogar nos seus times, nos seus clubes, antes dessa crise. Claro. Em nenhum momento se recusaram. Eles estão se recusando agora. Foi depois da derrubada do avião. Olha que eles aguentaram no osso, hein? Aí derrubaram o avião. É o seguinte, Lauro, se tu tem que ir pra lá, o que tu pensa? Se derrubaram um avião, eles não podem derrubar o segundo, onde eu esteja? Colocar uma bomba num prédio residencial, sei lá o quê. Não, isso aqui é uma loucura, tia. Isso aqui, olha, não é fácil. Aí de criticar o cara à distância assim é fácil. Isso aí não tem nada a ver com aquela história. Uma coisa é tu jogar na Espanha, na Itália, na Alemanha, tem visibilidade maior do que lá. Não, isso é mais... isso é risco de vida ou risco de morte, entendeu? Claro, Pô. O risco é de vida ou de morte? Pois é, o risco de vida é o subentendido, o risco de morte é direto. O Mário Quintana, eu conversava muito com o Mário, tomando um café preto, comendo quindim ali, ele, né? E aí o Mário, entre outras coisas, ele dizia assim, ele falava segurando a chapa, ele dizia assim... Para não cair. Falam em esquina perigosa, esquina perigosa. A esquina não é perigosa. As pessoas... Bom, aí o Mário dizia assim... Falam em risco de vida. Que, aliás, no manual aqui manda dizer risco de vida. Falam em risco de vida. Não, é risco de morte. Mário Quintana. Não, risco de perder a vida. Pois é, subentendido. Né? Agora o D'Alessandro aqui foi eleito melhor jogador da rodada. Fez ontem no Beira-Rio, melhor jogador da rodada. Coisa maravilhosa. E jogou muita bola. Jogou muita bola. Pedro, eu não quero diminuir a importância da atuação do D'Alessandro, claro que não. Os outros não fizeram tanto quanto ele, quanto mesmo o adversário. Não, porque ele é muito bom tecnicamente. E aí não marcam, deixam livre. O Fabrício ontem, o Fabrício jogou... Pra mim foi o melhor jogador, junto com o D'Alessandro, o melhor jogador internacional foi o Fabrício. Mas ele não teve marcação também, né, Cacau? Mas se tu não marcar um ruim, ele vai continuar sendo ruim. Se o cara tem alguma qualidade desmarcado, vai mostrar... Sabe qual é? Só uma frase, sabe qual é o cara que me agrada bastante no Internacional? O Alan Patrick. É bom jogador. Eu gosto. Ele é bom jogador. Eu gosto. Tem algumas coisas assim, que eu não... Com as quais... Os quatro jogadores do meio do Internacional, um melhor que o outro. É D'Alessandro, Alex, Arangues e Alan Patrick. Os quatro juntos, o Inter fica um time mas poderoso. O Luque, olha, ele vai ter que melhorar muito. Muito o Luque. Porque senão o Sonda vai perder um dinheirinho ali, não vai. Ali, Verinho, ali é o caminho do gol que está aparecendo na televisão agora. Isso é de ontem? Isso é de ontem. Isso é o caminho do gol que foi feito pelos torcedores do Inter. Olha que é tudo gente com cara boa, jovens, se divertindo, sacudindo a bandeira do Inter. Isso é legal, torcedor puro e tal. Por que uma torcida, tanto no Grêmio como no Inter, briga com a outra? Você me explique esse troço que eu não estou sabendo. Briga por espaço. Os caras brigam pela pichação. Não, os caras brigam, tem gangues que brigam
pela pichação, quem picha mais alto no difícil, aquelas Sim, coisas que tu não mas no sabe. caso do clube... É como por essa mesma razão. É uma disputa. Mas tudo é colorado, tudo é gremista, aí Mas brigam entre si. É Por disputa. que eles não vão... Por que eles não vão tomar um pouquinho, né? Mas No caso do Grêmio, especificamente, que eu me lembro mais, é que havia subsídios para as torcidas organizadas. Perfeito? Ingressos, ônibus e tal. E o cara pegava o ingresso e vendia pro restante da torcida. Então, aí um outro achou que o Lauro estava ganhando dinheiro, o seu Vianney, e o seu Vianney quis tirar o dinheiro do Lauro. Pedro. Aí fechou o pauta, tá entendendo? Ou pode ser o Pedro também, não tem Não, mas problema. tinha cara que... Profissão, líder de torcida. Isso. Ah, tinha. Pô, trocava de carro todo ano. Eu não troco. Não tem problema desse que não comenta nenhum ilícito, né, Vianney? Que seja Mas ilícito. acontece que era fruto do ilícito. Agora, por exemplo, inclusive eu vou fazer o debate amanhã de manhã aqui, a notícia que saiu sábado é que 23% dos conselheiros de tribunais de contas, o nosso aqui não, 23%, 1 em cada 4 conselheiros de tribunal de contas tem problema na justiça, quer dizer, é a raposa no galinheiro. Pô, os caras que vão examinar as contas e tal, são os caras que têm O rabo. Tribunal de Contas é um ex-político que, indicado pelo partido, se torna E aí, o cara. e aí vem a pergunta. E aí vem a pergunta do polêmica, exatamente esta. Se o problema é o critério de indicação. Mas sabe qual é o equívoco, Lauro? Esses problemas que eles têm, na grande maioria das vezes, esses problemas já existem antes de serem indicados e mantém a indicação. Sim. Não é depois que estão lá, eles já chegam lá carimbados. Agora é difícil, Cacalo, é difícil. O sujeito se elege prefeito de uma cidadezinha do interior pequena. Ele não tem conhecimento de todas as leis e regras e tal. Também é verdade. Ele faz no bom senso e tal. Ele é o ordenador de despesas. Aí ele ele não é sacana. Não é sacana. Tem um sacana no governo lá. E aí o cara... Sabe, o Vianney tem toda a razão. Mas isso vale. Eu passei por isso, Vianney. Desculpa, Kenny. Quando eu assumi a presidência do Grêmio, o Grêmio era uma empresa gigantesca, tinha quase 300 funcionários. E eu comecei a chamar setorizadamente, dá para dizer assim, dizer, olha, eu só peço que ninguém cometa algum ilícito, porque eu não tenho outra coisa a fazer a não ser demitir quem cometer algum ilícito e mandar processar quem cometer algum ilícito. Porque, com todo respeito, é impossível para um comandante acompanhar ou controlar, mesmo tu sendo o ordenador de despesa. Tu pega um prefeito sério, né? O cara bota lá um secretário, claro, amigo dele, das relações dele, ele não tem setor nenhuma razão. De compras, que aí daqui a pouco o cara faz um monte, mexe lá e estoura no do prefeito. Não, que não quer dizer que o presidente do clube ou o prefeito cometa ilícitos, né? Não quer dizer. Que não quer dizer, né? Porque eu conheço muitos que cometeram muitos ilícitos. Não, mas nós estamos falando do cara bem intencionado. Governadores, não, presidentes de clubes, todos. Eu estou dizendo o seguinte, se o cara é honesto, tá? Ele vai ter 10 secretários para cuidar dos troços. Daqui a pouco um deles lá resolve fazer um mexe. Claro. Estoura no prefeito, tá entendendo? Se ele não tomar uma decisão forte, né? Na hora tem que tomar. Pedro, vai pro Tribunal de as Contas. eleições para presidente da República... É apadrinhado. Claro. As eleições para presidente da República nos estados já estão em pleno desenvolvimento. Nós estamos já assistindo a campanha das eleições aí. Cuidado. E já tem muitos, digamos assim, muitos santinhos, muito cartazes assim, na cidade inteira. Mas não é só nos partidos políticos que a eleição já está acontecendo, né? O processo sucessório me parece que já foi deflagrado no Grêmio. Se tu pergunta pro Cacalo. Mas é isso que eu quero saber. O presidente Fábio Koff pode apoiar... Eu vou fazer um esforço para terminar a frase. O presidente Fábio Koff pode apoiar, segundo a informação aqui do Benfica, pode apoiar Romildo Bolzan como candidato à presidência ainda nesta semana. Pode sair a definição do Koff em relação ao sucessor ainda esta semana. Sim. E tudo indica que o preferido do presidente Fábio Koff é Romildo Bolzan, ex-prefeito de Osório. O que tu acha dessa definição? Eu acho que a situação no Grêmio não está definida. Eu penso que a eleição do Grêmio será deflagrada somente após a manifestação do presidente do clube, que é oficialmente e rotineiramente quem deflagra o processo sucessório. Agora, há muitas especulações realmente. Romildo Bolzan tem sido especulado como candidato, Renato Moreira foi especulado como candidato, Homero Bellini é especulado como candidato, há outras especulações de candidatos e acho que
Acho não, tenho certeza que nesse momento, em relação à eleição do Grêmio, só há especulações. Agora, deixa eu dizer uma coisa, com toda franqueza, eu sempre procuro... Olha, o que tu vai dizer quando fala Eu sou em muito franqueza, franco, eu levo medo. eu não mando dizer. Olha aí. Não deve... Políticos que têm vida política, deputados e tal, os clubes não deveriam aceitar que eles concorressem a cargos eletivos, porque queira ou não queira, eles vão se beneficiar do clube nas suas carreiras políticas. Isso que eu estava comentando aqui, ó. Eu gosto do Romildinho, amigo do pai dele, da mãe dele, da família, assim, décadas, muito bem. E eu adoro o Romildinho, tá? Se ele está largando mesmo, ele que foi prefeito de Osório, está largando mesmo a política. Não, ele já largou, política partidária. Ele já largou. Ele é presidente do PDT? Não, ele é presidente do PDT até o final do ano, que eu saiba. Se ele está largando a política, eu acho que é um grande Eu acho que é um grande candidato. Eu acho que para concorrer à presidência do Grêmio, se realmente ele é candidato a presidente do Grêmio, ele deverá largar a presidência do PDT. Pois é, não eu penso assim. Eu não gosto é quando mistura a política partidária com a política dos clubes de futebol. Então é um grande candidato, até posso torcer para ele, sem dúvida. Se ele largar a política. Esses nomes que eu citei aqui, do Romildo Bolzan, que é um grande candidato, uma pessoa íntegra. Vou falar do Renato Moreira, que eu conheço muito bem, que seria um extraordinário candidato, não sei se seria um grande... Tem história dentro do Grêmio também. O Belino também tem história dentro do Grêmio também, pode ser um bom candidato também. Quer dizer, o importante é que o Grêmio tenha pessoas íntegras concorrendo à presidência. Isso, para mim, e em futebol hoje é o mais importante. O Lauro pode ter razão nessa fazer essa distinção entre a política do clube e a política partidária. Mas essa mistura, Lauro, sempre existiu no Brasil. Sempre os clubes de futebol, grande no clube de futebol, se tiver na presidência, ou um deputado federal, ou um senador. E eu lembro aqui, Pedro, de dois grandes, extraordinários colorados, que vincularam o seu nome eternamente à história do Internacional, que foram políticos, na época eles eram políticos, e muito ajudaram o Internacional. O seu patrono, que era o Hildo Meneghetti, que foi 2 vezes governador do estado, e o Efraim Pinheiro Cabral. O Efraim Pinheiro Cabral, na condição de presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, de vereador, ele foi decisivo para que o Internacional conseguisse aquela área onde construiu ali o Beira-Rio. Então a gente tem que lembrar também o que esses políticos profissionais e no desempenho da sua função política fizeram também pelos clubes. Também não se pode descartá-los assim. Também não se pode descartá-los assim, né? A diferença que algumas pessoas falam uma coisa é o governador do estado ajudar o seu clube. A outra coisa é tu não ser político e se valer do clube para se tornar político. Essa é a diferença. É um caminho diferente, né? Os caminhos é o que as pessoas, algumas delas criticam. É muito comum, né, Cagalo? Vou dar um exemplo. No clube, faz nome, se projeta socialmente, vai concorrer. Não, mas vou dar um exemplo no sentido contrário. Se o Darley, por exemplo, é político, é deputado federal, ele não se valeu do Grêmio enquanto dirigente, eu quero dizer, porque ele é atleta laureado, ele é um ídolo na história do Grêmio. Como ídolo, ele se valeu da pessoa dele de atleta para ser deputado federal. Quer dizer, então ele, como deputado federal, pode ajudar o Grêmio. O que seria diferente para mim se ele se metesse no Grêmio para ser dirigente. Então, se ele concorresse à presidência do Grêmio agora, ele provavelmente faria o caminho inverso. Ele estaria usando o Grêmio para se beneficiar politicamente e ganhar votos. Esse o caminho. Não o caso do Darley, que já é político. É isso que eu estou dizendo. Ele faria o caminho inverso. Ele primeiro se elegeu, depois ele veio ajudar o Grêmio. Ele não foi para o Grêmio para buscar votos. Eu digo concorrer à presidência do Grêmio sendo deputado. É isso que eu estou dizendo. Claro que tem benefício. O Romário. Nem que não queira. O Romário, o nome contestado, desculpa. O Romário, assim, que às vezes. Tem quem gosta do Romário, tem quem não gosta do Romário, tem que ame o Romário, tem que odeie o Romário. Mas ele vem do futebol. E ele conseguiu se eleger com o futebol, com o apoio do futebol. E agora ele é candidato ao Senado, Lauro, no Rio de Janeiro. E ele é líder nas pesquisas no Rio de Janeiro. Fala então do não tem como Aliás, falando separar. nisso, Lauro, não tem como separar. Nós estamos falando de política. Uma vez tentaram fazer isso no Grêmio com o visível intuito corrigir. O professor aqui me corrigiu. Circuito fortuito. O intuito de fazer com que o presidente Paulo Odoni não pudesse concorrer porque era político. Eu não tenho esse preconceito, sinceramente. Quando se debateu esse assunto, eu entendi
que o fato de um político, por ter representatividade, pode ser dirigente do clube. Me lembrei agora Não, desculpa, do velho o Anfilóquio Marques, pai da mãe do Romildinho, avô do Romildinho, tinha um chalezão com um patamar grande. Que é o nome? Anfilóquio Marques, sogro do Romildão, do Romildo Bolzano, e eu visitava para entrevistar o Romildo, o pai do Romildinho, lá em Santa Terezinha, Anfilóquio Em matéria de Marques. reminiscências, esperou o meu socorro às vezes do Lauro Quadro, porque o Lauro Quadro serve para ser, velho, né? ser meu pai. Terminou, hein? E eu me lembro o seguinte, me lembrei agora do nome, Lauro. Nome Poderia ilustre, ser teu pai, mas não aceitaria. nome ilustre da história do Grêmio. Nome ilustre da história do Grêmio. Que foi presidente do Grêmio em pleno exercício do seu mandato. Me lembrei agora. Ari Delgado. É verdade. É verdade. Ari Delgado. O Rodoni não é o primeiro. E um grande presidente. Obrigado. E sobre o Romildo Bolzano, quero dizer o seguinte: o pai dele foi conselheiro do Grêmio, o pai dele foi um grande conselheiro do Grêmio, o pai dele ajudou muito o Grêmio, mesmo sendo político. E há muitos políticos, vocês citaram alguns aqui, eu citei o exemplo do presidente Paulo Doni, mas há muitos políticos que ajudaram muito o Grêmio, e o pai do Romildo Bolzano foi um Pode deles. usar a torcida organizada para fazer campanha eleitoral, né? Isso é feio. 1h56. Vídeo do quebra-quebra no posto de combustível das torcidas do Inter, né? Está no site da radiogaúcha.com.br. Pesquisa interativa, você apoia o retorno do Dunga à seleção brasileira? 66% sim, apoiam. Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado, hein? Ruder.com.br. Escolha certa Car House, compra o Toyota Etios X e escolha taxa zero ou IPVA grátis ou Central Multimídia. Car House incomparável. Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Acesse www.nextgroup.com.br. Sala de redação termina aqui, ele volta amanhã. Tchau. A pesquisa? Sala de redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.